Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Esse vídeo que você acabou de abrir é o nosso especial de Boa Noite do Minuto com Deus. Uma seleção de mensagens que vão aquietar o seu coração, fortalecer a sua fé e te lembrar da presença do Senhor enquanto você descansa. Se você está procurando o devocional inédito do dia, a mensagem nova que foi postada hoje, é só clicar no vídeo que vai estar no comentário fixado aqui embaixo. Agora, se entregue a esse momento. Deixe a palavra de Deus falar com você. Deixe a sua mente descansar na presença do Senhor. E permita que Ele cuide do seu coração e da sua mente enquanto você ouve. Deixe o seu like, o seu joinha nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Boa noite, bom descanso e que Deus te abençoe poderosamente. Imagine que um amigo seu muito querido foi preso injustamente. Ele está trancado numa cela, acorrentado, com guardas em todos os lados e portões de ferro bloqueando qualquer saída. O julgamento já está marcado e a sentença parece certa. Não há nada que você possa fazer. O que você faria nesse caso? Você desistiria? Ficaria lamentando? A igreja do primeiro século não desistiu. Quando Pedro foi preso, eles não tinham influência política, não tinham dinheiro para pagar advogados, eles não tinham força militar para invadir a prisão, mas eles tinham algo que nenhuma cadeia pode impedir. Eles tinham o poder da oração. E o que aconteceu depois mostra que quando o povo de Deus se une em oração, as correntes caem, as portas se abrem e até o impossível acontece. Hoje eu quero mostrar para você, com base nessa história, como a oração pode mudar não apenas circunstâncias, mas destinos inteiros. E como ela pode fazer o mesmo na sua vida. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que alegria estarmos juntos aqui em mais um Minuto com Deus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que vai reacender em você a importância de buscar a Deus de forma constante e fervorosa. E o texto que nós vamos ler mostra que a oração pode abrir portas que humanamente jamais seriam abertas. Em Atos capítulo 12, versículo 5, está escrito: Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O episódio narrado aqui em Atos 12 acontece por volta do ano 44 depois de Cristo, durante o reinado de Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande. Ele governava a Judéia com apoio do Império Romano, mas ele procurava agradar as lideranças religiosas judaicas para manter a estabilidade política. A igreja estava crescendo rapidamente. O evangelho já havia ultrapassado as fronteiras de Jerusalém e alcançado outras regiões. Isso incomodava tanto os líderes religiosos judeus, que viam o seu sistema ameaçado, quanto os governantes, que temiam uma possível agitação social. E foi nesse clima de tensão que Herodes mandou prender alguns líderes da igreja. Tiago, irmão de João, foi executado à espada. Um golpe muito duro para aquela comunidade cristã. Como a morte de Tiago agradou aos líderes judeus, Herodes então decidiu agir contra outra figura central, Pedro. Pedro foi colocado sob uma guarda fortíssima. Ele foi preso
e colocado sob uma guarda muito forte. O texto diz que havia 4 escoltas de 4 soldados cada para vigiar Pedro. E ele estava acorrentado entre 2 soldados, com outros guardas protegendo a porta. Era impossível escapar aos olhos humanos. E aqui nós temos um contraste. De um lado, o poder militar e político. Do outro, um grupo de cristãos que não tinha poder humano, mas que conhecia o poder da oração. Amém? Na noite anterior ao julgamento, enquanto Pedro dormia acorrentado, um anjo do Senhor apareceu e uma luz brilhou na cela. O anjo tocou nele e disse: levante-se depressa. E as correntes caíram de suas mãos. Guiado pelo anjo, Pedro passou pelos guardas e chegou ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão se abriu sozinho. O anjo o deixou livre. E Pedro finalmente compreendeu que aquilo ali não era um sonho. Deus havia enviado um livramento sobrenatural. Ele foi até a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos ali orando. E foi ali que ele contou como o Senhor o havia libertado. O que essa passagem aqui nos ensina? A oração é uma arma espiritual. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, Paulo diz o seguinte: as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, a oração move o céu. Em Tiago, capítulo 5, verso 16, diz o seguinte: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Terceira coisa, a oração precisa ser constante. A igreja não orou apenas uma vez, mas o texto diz que ela orava continuamente. Ela orou sem cessar, até que a resposta viesse. E é interessante a gente perceber, irmãos, que a libertação veio na última hora, mostrando para nós que Deus age no tempo dele e não no nosso. Outra coisa, o método que foi usado, ninguém poderia imaginar que um anjo seria o meio escolhido por Deus para a libertação. E outra coisa, a oração foi a chave que abriu a porta para o milagre. Como que nós podemos aplicar isso na nossa vida hoje? Talvez hoje você se sinta como Pedro, preso a correntes que não são de ferro, mas correntes do medo, da dúvida, das dívidas, das doenças, correntes de conflitos familiares, correntes dos vícios. Humanamente você não vê saída. Mas eu quero dizer a você que a oração ainda é capaz de quebrar correntes e de abrir portas. Deus pode não enviar um anjo visível, mas Ele pode enviar pessoas, oportunidades e até recursos para mudar a sua situação. E tudo isso começa quando você se coloca diante dele em oração. Não de forma esporádica, mas de forma constante. Filipenses capítulo 4, verso 6, nos instrui o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não enfrente sozinho as suas batalhas. Reúna pessoas de fé, como aquela igreja fez pela vida de Pedro, e ore até que a resposta venha. Não desanime com o silêncio inicial, porque muitas vezes Deus está agindo sem que a gente veja, é nos bastidores.
E quando eu falo para você se reunir, eu sei que muitas pessoas que acompanham aqui o Minuto com Deus não estão vinculadas a nenhuma igreja, mas você pode se reunir aqui com a gente. Todos os dias nós oramos juntos aqui, uns pelos outros. Todos os dias tem uma palavra nova, uma oração poderosa para a sua vida. E eu quero orar por você e eu quero contar com a sua oração também. Amém? Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se tem alguma área da sua vida que precisa de libertação, se tem alguém da sua família que precisa ser liberto, coloque o nome dessa pessoa aqui, coloque o seu próprio nome. Se tem alguma circunstância desfavorável acontecendo na sua vida, escreva ela aqui nos comentários. E declare pela fé o seguinte: eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Amém? Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Antes de orar, eu quero pedir algumas coisas assim, muito simples, mas que são muito importantes para nós. Dê o seu like no vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E outras pessoas, pessoas que você nem conhece, serão alcançadas por essa oração, por essa palavra. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, conheça os nossos outros vídeos e faça parte dessa grande comunidade de fé, de pessoas que buscam a Deus todos os dias. Quando você se inscreve, o seu nome fica registrado aqui no canal e você passa a ser alcançado por esse clamor, por essa súplica todos os dias. Amém? Em nome de Jesus, faça isso. E quando você se inscrever, ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra. Eu sei que muitas pessoas estavam precisando dessa palavra. Obrigado por nos lembrar hoje do poder da oração. Obrigado, Pai, porque assim como o Senhor libertou Pedro de uma prisão impossível de escapar, o Senhor também pode nos livrar das prisões que temos enfrentado. Pai, eu quero orar agora por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Muitos aqui se sentem aprisionados pelo medo, pela ansiedade, pela falta de recursos, aprisionados por problemas familiares, aprisionados por alguma enfermidade. Eu peço que o Senhor envie libertação, que as correntes caiam, que as portas se abram e que o impossível aconteça para a glória do Teu nome. Senhor, nos dê a mesma perseverança daquela igreja que orou sem cessar pelo apóstolo Pedro. Nos ensina a buscar a Tua face com constância e com fé, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Eu oro clamando ao Senhor pela cura física para aqueles que estão enfrentando enfermidades. Eu oro por restauração nos casamentos. Eu oro para que haja reconciliação entre pais e filhos. Eu peço que o Senhor liberte dos vícios essa pessoa que tem tentado se libertar. Eu peço ao Senhor que tire de nós toda a opressão espiritual. Eu apresento ao Senhor aqueles que precisam de uma porta de emprego, pessoas que estão buscando uma estabilidade financeira, pessoas que buscam por uma direção, por sabedoria, por discernimento para essa decisão tão importante que ela tem que tomar hoje. Ó Deus, nós sabemos que a oração não muda somente as circunstâncias, mas ela transforma primeiro o nosso coração. Por isso nós pedimos que o Senhor nos encha de fé e esperança, enquanto nós estamos aguardando pelas Tuas respostas.
que possamos, como Pedro, testemunhar que o Senhor nos livrou de forma sobrenatural. Que o nosso coração se encha de gratidão e que o teu nome seja glorificado em cada resposta recebida. Ó Deus, que muitas pessoas que estão aqui hoje, orando junto comigo, possam daqui um tempo voltar aqui nesse mesmo vídeo e testemunhar da tua graça, do teu favor, do teu milagre, da tua cura, porque nós sabemos que não há nada impossível para ti. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Há poder na sua oração. A sua oração feita em nome de Jesus tem poder. Irmãos, muitas pessoas me pedem oração, porque elas acham que a minha oração é mais poderosa. E eu sempre digo que a sua oração é tão poderosa quanto a minha oração. A sua oração é tão poderosa quanto a oração do bispo lá da sua igreja, do apóstolo, do pastor, do padre. Quando você ora em nome de Jesus, você está dizendo para Deus assim: Senhor, eu estou pedindo não por meus próprios méritos, mas eu estou pedindo em nome do teu Filho. Porque Jesus, ele tem respaldo para chegar diante de Deus e interceder por nós. Por isso que toda oração precisa ser feita em nome dele, não em nosso próprio nome. Amém? É importante que você entenda isso. E não deixe de orar, não deixe de clamar. Eu sei que eu estou falando aqui talvez para pessoas que por algum motivo deixaram de orar. Porque desanimaram, porque não ouviram respostas de Deus, porque as coisas não mudaram. Mas eu reafirmo, a sua oração tem poder. Deus age no tempo dele. Deus age da maneira dele. Por isso não desista. Como diz a canção da Ludmilla, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Amém? Se essa mensagem abençoou a sua vida, se o Espírito Santo falou com você de alguma maneira, me ajude a espalhar essa palavra, então. É só você clicar aqui embaixo, no botão compartilhar. E aí vai aparecer as opções para você. Selecione a opção WhatsApp. E mande essa palavra para os seus grupos, para os seus contatos. Mande ela para pelo menos 3 pessoas que você conhece. Não é número místico, não. Eu estou falando 3 aqui, assim, que é o mínimo de pessoas que a gente se comunica no dia. São 3 pessoas, pelo menos. Então mande para essas pessoas. Ah, pastor, eu converso com mais pessoas. Mande para elas então. Posta ela lá no grupo da família, no grupo da igreja, nos grupos que você participa. A palavra de Deus tem poder, irmãos. A palavra de Deus tem poder. Ela muda circunstâncias. Ela muda corações. Ah, mas ele tem o coração duro. Deus é aquele que esmiuça a rocha. Não existe coração tão duro que Deus não possa quebrantar. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. A paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. É uma alegria a gente estar juntos aqui para mais um Minuto com Deus. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que vai fortalecer a sua confiança no Senhor e também uma palavra que vai renovar a sua esperança. Saiba que não é por acaso que você chegou aqui. O Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração. E hoje ele quer te lembrar que a fé pode romper qualquer barreira. No Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 28, está escrito o seguinte: Então Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja
conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Aleluia. Essas palavras de Jesus são o desfecho de uma das histórias mais surpreendentes sobre perseverança e fé que a gente encontra aqui nos evangelhos. A mulher que aparece nesse texto é chamada de cananeia. Isso significa que ela era natural da região de Canaã, que no tempo de Jesus estava sob o domínio romano e incluía cidades como Tiro e Sidom, hoje no território do Líbano. Historicamente, os cananeus eram considerados pelos judeus como um povo idólatra, com práticas religiosas que eram condenadas pela lei de Moisés, como sacrifícios humanos e cultos pagãos. Por isso, durante muitos séculos, houve uma barreira cultural, religiosa e social entre judeus e cananeus. Para muitos judeus daquela época, um cananeu era considerado impuro e também indigno de receber as bênçãos de Deus. O fato dessa mulher ser cananeia já colocava um obstáculo enorme no seu caminho, pois, segundo essa mentalidade da época, ela estava fora da aliança que Deus tinha com Israel. Além disso, ela era mulher. E as mulheres raramente se dirigiam de uma forma direta, assim, a homens desconhecidos em público, muito menos a um mestre judeu, como Jesus era visto pelas pessoas. Só que, mesmo com tudo isso contra ela, essa mulher tinha um motivo que falava mais alto. A sua filha estava terrivelmente endemoniada. E quando um filho sofre, a dor de uma mãe é capaz de atravessar preconceitos, tradições e até humilhações para buscar ajuda. Quem é pai ou mãe sabe do que eu estou falando. Nós faríamos de tudo para ver os nossos filhos sendo curados, sendo transformados, para que eles deixassem de sofrer. E essa mulher ouviu falar de Jesus e foi até ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui nós já vemos algo extraordinário. Ela reconhece Jesus pelo título messiânico, filho de Davi, algo que nem todos os judeus aceitavam. Isso mostra que a fé dela não era uma fé rasa, mas era uma fé baseada em uma revelação espiritual. É interessante que o texto diz que, inicialmente, Jesus não a respondeu. Jesus não disse palavra nenhuma. Mas o silêncio de Jesus não pode ser interpretado por nós como indiferença, mas sim como um teste de perseverança. Quantas vezes, nas nossas orações, nós também sentimos esse silêncio? Nós oramos e parece que nada acontece. Mas eu quero que você entenda que o silêncio de Deus não significa ausência de ação. Muitas vezes é nesse tempo de silêncio que Deus está trabalhando em áreas da nossa vida que a gente nem percebe. Além do silêncio, a mulher cananeia ouviu os próprios discípulos de Jesus dizerem o seguinte: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ô irmãos, é doloroso quando aqueles que andam com Jesus não compreendem a nossa dor. Talvez você já tenha procurado ajuda, apoio em pessoas de fé que você conhece e você não recebeu a ajuda que esperava. A mulher cananeia não permitiu que isso a afastasse do seu objetivo. Quando Jesus se dirige a ela, quando Jesus fala com ela, ele diz o seguinte: eu fui enviado
apenas às ovelhas perdidas de Israel. E em seguida, ele compara a prioridade da missão dele à comida dos filhos, que não deveria ser lançada aos cachorrinhos. E esse cachorrinhos aqui, eu falo entre aspas mesmo, porque vale a pena a gente entender essa expressão. Jesus usa aqui, no grego, a palavra kinarion, que significa cachorrinho de estimação, e não o cão selvagem desprezado. Essa era uma forma mais suave, mas ainda assim um teste para ver se ela desistiria. E a resposta dela é brilhante. Ela diz o seguinte: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Irmãos, essa resposta é uma das maiores demonstrações de fé e humildade da Bíblia. Aquela mulher não se ofendeu, não se exaltou, mas ela reconheceu a soberania de Jesus. E ela confiou que uma única migalha do seu poder seria suficiente para resolver o seu problema. Foi então, diante dessa demonstração de fé, que Jesus declarou: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele instante, a sua filha foi curada. Esse aqui é o único registro nos evangelhos em que Jesus elogia a fé de uma pessoa, chamando-a de grande. E essa pessoa não era judia. Ela não fazia parte do círculo religioso, ou seja, ela não tinha direito algum, segundo a tradição dos judeus. O que nós podemos aprender com essa mulher? Ela teve uma fé que rompe barreiras. Ela ultrapassou as barreiras culturais, religiosas e sociais para chegar até Jesus. Ela também teve uma fé perseverante. Ela não desistiu diante do silêncio ou da resistência. Ela teve uma fé humilde. Ela reconheceu que não tinha nenhum mérito, mas que dependia da graça e da misericórdia de Deus. E por fim, ela teve uma fé recompensada. A sua perseverança foi reconhecida e recompensada pelo próprio Jesus. Talvez você também esteja intercedendo por alguém querido, por uma pessoa querida, como essa mulher estava fazendo. Pode ser um filho, uma filha, pode ser o seu cônjuge, um irmão, algum parente seu que está passando por um momento de dificuldade. Talvez você esteja pedindo a Deus por um milagre na saúde, na vida financeira, na sua família. Pode ser que você tenha até agora enfrentado o silêncio, as portas fechadas e até mesmo palavras duras. Mas a história dessa mulher nos ensina que a fé não desiste. Em Hebreus capítulo 10, nos versos 35 e 36, o escritor do livro de Hebreus disse o seguinte: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Meu querido irmão, minha querida irmã, não deixe que o silêncio ou as barreiras te afastem de Jesus. Se até... Desculpa, hoje eu estou gravando, mas a minha voz ainda está muito rouca. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Se até as migalhas do poder de Jesus podem transformar a vida, imagine o que Ele pode fazer quando decide derramar por completo a sua graça sobre você. Eu quero orar pela sua vida nesse momento.
Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, do seu filho, da sua filha, o seu próprio nome, ou alguma circunstância que você esteja enfrentando na sua vida, escreva ela aqui nos comentários. E escreva também essa declaração de fé. Escreva o seguinte: eu escolho perseverar na fé. Amém? Escreva isso aqui como um ato de fé, para que isso fique registrado nos céus. Eu escolho perseverar na fé. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela vida dessa pessoa que está ouvindo essa palavra agora. Obrigado porque o Senhor nos deixou registrado aqui na Bíblia o exemplo da mulher cananeia, que não se deixou vencer pelas barreiras, não se deixou vencer pelo silêncio, pela resistência, mas perseverou até receber o seu milagre. Pai, eu oro por cada pessoa que está aqui ouvindo essa palavra. Eu oro por cada um que está apresentando nesse momento diante de Ti as suas causas, as suas necessidades. Assim como aquela mulher intercedeu pela sua filha, muitas pessoas aqui estão intercedendo por alguém que eles amam. E eu quero clamar a Ti para que o Senhor visite cada lar, cada família representada aqui nos comentários. Traga libertação, restauração e cura. Fortalece, meu Deus, a fé daqueles que estão cansados de esperar. Traz paz para aqueles que têm vivido sob ansiedade. Dê esperança para aqueles que estão pensando em desistir. Que o exemplo dessa mulher, observado hoje por nós, nos inspire a não recuar diante dos obstáculos. Eu quero orar pela cura física. Que o teu poder toque agora nesse corpo que está enfermo, restaurando a saúde e devolvendo o vigor. Eu quero orar pela cura emocional, por cada trauma que faz parte da vida desse irmão e dessa irmã, para que seja sarado, para que as feridas da alma sejam fechadas e para que o coração encontre descanso em Ti. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida espiritual de cada pessoa que pela Tua graça e misericórdia foi alcançada por essa mensagem. Que nós possamos, assim como a mulher cananeia, reconhecer que tudo vem da Tua misericórdia e da Tua graça. Que nunca nos aproximemos do Senhor com orgulho, mas com humildade e com confiança. Eu peço que cada vida aqui seja fortalecida e que nós possamos em breve testemunhar o Teu agir. Que o silêncio seja substituído por respostas. Que as barreiras se transformem em pontes para que o Teu milagre aconteça. E que a fé de cada um seja chamada de grande pelo Senhor, assim como Jesus se referiu à fé da mulher cananeia. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, porque eu não oro segundo os meus próprios méritos, mas eu oro em nome do Teu Filho Jesus, aquele que veio aqui à terra e que se ofereceu como sacrifício pela nossa vida. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, se o Espírito Santo falou com você, compartilhe esse vídeo. É só você clicar aqui no botão compartilhar. Você vai selecionar a opção WhatsApp. Quando você clica no compartilhar, aparecem vários ícones. Procura o WhatsApp. Aí você vai clicar no WhatsApp e mande para os seus grupos. Os grupos que você participa, o grupo da família, o grupo da igreja, o grupo da academia, da faculdade. Não tenha receio de semear a palavra de Deus. Isso faz um bem
para as pessoas e também para você. Porque eu sei que muitas pessoas que compartilham um Minuto com Deus recebem um feedback muito positivo de como Deus falou com ele ou com ela através dessa palavra. Antes de sair, dê o like no vídeo, isso não custa nada. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações. Se você quiser apoiar o nosso ministério, Minuto com Deus é um projeto independente e as maneiras de você nos apoiar estão aqui na descrição do vídeo. Inclusive, eu quero agradecer a todos que têm contribuído para que esse projeto continue avançando, continue alcançando vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Que a paz do Senhor esteja com você. Que a graça de Deus seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua família. Hoje eu vou ser direto, irmãos, porque Deus colocou algo poderoso no meu coração e eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu quero começar lendo uma passagem que está em Salmos 34, no versículo 18, que diz assim: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que estão com o espírito abatido. Olha só, Deus está perto daqueles que estão com o coração quebrado. Deus se encontra perto daquele pai de família, daquela mãe que tem contado as moedas no fim do mês para manter a casa de pé. Deus está perto de quem se mudou de cidade ou mudou para fora do país e nesse momento está vivendo a dor de não querer estar longe de quem ama, longe dos pais, da família, dos amigos, mas que precisa fazer isso por causa de uma oportunidade melhor de emprego, por uma oportunidade de mudar de vida. Deus está perto daquelas mulheres que foram abandonadas depois de algum tempo de casamento. Mulheres que fizeram de tudo para que o casamento acontecesse. E depois lutaram para manter a família unida. E quando menos perceberam, tudo já tinha acabado. Deus está perto daqueles pais que tiveram que se despedir e enterrar o próprio filho, a própria filha. Deus está perto dos que têm o coração quebrantado. Todas as vezes que o inimigo quiser usar a sua dor para tentar te impedir de enxergar a bondade de Deus na sua vida, lembre o seu próprio coração de que Deus disse, através de Jesus, que no mundo nós teríamos aflições, mas que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Não há o que temer e não existe dor grande o bastante para nos afastar de Deus. Deus está perto de quem sofre. Deus está perto de você. O autor C.S. Lewis escreveu uma vez o seguinte: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. A dor é o megafone de Deus para despertar o mundo surdo. Olha as palavras que C.S. Lewis escreveu. Ou seja, Deus está presente nas coisas que nos fazem bem, como uma boa refeição, preparada com carinho. Deus sussurra a graça dele ali. Uma noite romântica entre marido e mulher, sem briga, sem discussão. Deus sussurra ali no meio da alegria do casal. Um momento entre amigos, saudável, sem fofoca, sem contenda. Deus está ali sussurrando a alegria no meio da alegria. Deus fala na nossa consciência.
Às vezes a gente sente quando uma escolha é errada. Você já percebeu isso? A gente percebe quando um caminho está nos conduzindo à destruição. Isso é o Espírito Santo falando na nossa consciência. Mas o autor diz que Deus grita em nossas dores. A nossa dor nos coloca face a face com o Criador. A nossa dor expõe quem nós realmente somos, o que realmente sentimos e como nós estamos. É interessante o autor dizer que a dor é o megafone de Deus para despertar o mundo surdo. Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10 o seguinte: pois quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. É nesse lugar de fraqueza, de quebrantamento, que Deus age com poder. É quando não sobra nada da nossa autossuficiência, do nosso orgulho, das nossas ilusões, que a graça de Deus entra com tudo e mostra que a presença dele é suficiente. O próprio apóstolo Paulo pediu 3 vezes, ele orou 3 vezes ao Senhor, para que Deus tirasse dele um espinho na carne. E o que Deus respondeu? A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder se revela na fraqueza. Ou seja, não é quando a gente está forte que Deus opera mais, é quando nós estamos fracos. Então hoje, se você se sente cansado, abatido, sobrecarregado, saiba que é exatamente aí que Deus está agindo. Talvez não seja no tempo que você gostaria. Talvez ainda tenha dor, ainda tenha saudade, ainda permaneça a angústia no seu coração, mas mesmo assim Deus está por perto. Deus não despreza o coração quebrantado. Ele não ignora o choro feito em silêncio na madrugada. Ele ouve, ele se importa, ele recolhe cada lágrima. E acredite, vai chegar o dia em que você vai olhar para tudo isso e dizer: se não fosse o Senhor, eu não teria suportado. Eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda essa mensagem para milhares de pessoas. Então dê o like no vídeo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações, que vai aparecer para você. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não temos nenhum vínculo com igrejas, partidos políticos, associações, ONGs. Nós nos mantemos através da sua ajuda. Então, eu quero pedir, caso você queira e possa nos apoiar, seja membro do canal ou nos ajude através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. E eu quero que você escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários. No final da mensagem, eu vou orar por você. E declare pela fé o seguinte: até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Você pode declarar isso pela fé. Até aqui o Senhor nos ajudou. Porque Deus esteve com você realmente durante todo esse tempo. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente agora também o nome de alguém por quem você está orando, ou uma situação específica, escreva ela aqui nos comentários. Deus opera através da oração. A palavra do Senhor nos incentiva em todo o tempo a orar. Orai sem cessar, é o que está escrito na palavra. A oração de um justo tem poder. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou imaginamos, segundo o poder dele que opera em nós. Que o poder do Senhor opere na sua vida.
Se for da vontade de Deus, que Ele tire o espinho da sua carne. Mas se não for para tirar, que Ele te conceda graça suficiente para que você suporte. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pelo fôlego de vida. Pela Tua misericórdia que se renovou sobre nós nessa manhã. Obrigado, meu Pai, porque mesmo em tempos difíceis, o Senhor continua sendo bom, continua sendo justo, fiel e presente. Eu quero te pedir perdão pelos momentos em que nós deixamos de confiar em Ti, pelos momentos em que duvidamos da Tua presença. Nos perdoe, Pai, pelas vezes em que na dor achamos que o Senhor nos abandonou, quando na verdade o Senhor estava mais perto do que nunca. Nos lava, nos purifica, nos perdoa. Purifica o nosso coração. Nós queremos Te entregar nesse momento, Pai, cada coração quebrantado, cada espírito abatido. Eu quero apresentar ao Senhor a vida dessa pessoa que tem clamado e chorado sozinha, em silêncio. Essa pessoa que não tem com quem dividir a sua dor. Eu oro por esse pai de família, por essa mãe que tem passado por um momento de escassez, que tem feito o possível e o impossível para colocar comida na mesa, para pagar as contas, para manter os filhos em segurança. Ó meu Deus, entra com a Tua providência, abre portas, manda recursos, manda ajuda para ele e para ela, Senhor. Mostra que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu quero orar por todas as pessoas que estão longe de casa. Se você tem um parente, um amigo que está longe de casa, que teve que mudar de cidade, de país, escreva o nome dele aqui. E eu quero apresentar ao Senhor esses nomes que estão sendo escritos. Pessoas que tiveram que sair da sua cidade, do seu país, em busca de uma vida melhor. Que tiveram que deixar os pais, os filhos, os amigos, a vida. Que o Senhor conforte o coração dessas pessoas. Que mesmo longe daqueles que elas amam, elas sintam a Tua presença. E elas sintam que não estão sozinhas. Ó Deus, eu quero orar por todas as mulheres que foram alcançadas por essa palavra. Mulheres que, por algum motivo, por alguma circunstância da vida, foram abandonadas. Mulheres que deram tudo de si, que lutaram pelo casamento, que abriram mão de seus sonhos e mesmo assim foram abandonadas, foram deixadas de lado. Cura, Senhor, esse trauma, essa rejeição. Restaura a dignidade, restaura o amor próprio, o valor, a autoestima. Enxuga as lágrimas da Tua filha e preencha esse vazio com o Teu amor. Ó Deus, eu quero orar por pais, mães e pessoas de forma geral que tiveram que lidar com a dor da perda, que tiveram que enterrar seus filhos, seus pais, alguém da sua família. Eu sei que não existe dor maior do que essa. Essa é uma ferida muito profunda. Mas eu peço ao Teu Espírito Santo, consola esse coração. Abraça essas famílias com o Teu amor. Traz paz onde há desespero. Mostra que o Senhor é Deus, até mesmo nos vales mais escuros. Eu apresento diante do Senhor todos aqueles que estão vivendo lutas dentro da sua família. Pessoas que estão presas nos vícios, maridos e mulheres que estão se afastando, irmãos que não estão se falando mais,
que o Senhor quebre esse ciclo de destruição. Que o teu Espírito Santo entre nesses lares e opere uma mudança real. Eu quero orar por essa pessoa que está cansada da vida, por aqueles que não veem mais sentido, por aqueles que já pensaram até em desistir. Espírito Santo, visita esse coração agora. Que essa pessoa sinta a tua presença. Que ela seja envolvida nesse instante por uma paz que excede todo entendimento. Renova, Senhor, restaura, reanima o teu filho e a tua filha. Eu oro por essa pessoa que está aqui clamando junto comigo. Que ela saiba que o Senhor está por perto e que essa dor não vai durar para sempre. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. E se essa mensagem abençoou a sua vida, se o Espírito Santo falou com você de alguma forma, não guarde ela só para você. Aquilo que nós recebemos e que faz bem para a nossa alma, para o nosso espírito, merece ser compartilhado com outras pessoas. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra para os seus grupos. Compartilhe com pelo menos 3 contatos do WhatsApp ou 3 grupos dos quais você participa. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui diante da Tua presença. Somos gratos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua fidelidade que nos sustenta em todo o tempo. Obrigado, Pai, porque mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, o Senhor continua cuidando de nós. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas vezes em que deixamos a ansiedade tomar conta do nosso coração, por todas as vezes em que reclamamos, murmuramos, ao invés de agradecer, por todas as vezes em que nos afastamos da Tua presença, quando deveríamos nos aproximar ainda mais de Ti. Pai, eu quero orar por cada pessoa que está me ouvindo, por aqueles que estão cansados, sobrecarregados, desanimados. Eu quero orar especialmente por essa pessoa que perdeu a alegria, que não consegue mais enxergar motivos para agradecer. Renova essa vida, ó Deus. Que esta mensagem traga esperança, traga paz, dê a ela um novo ânimo. Que a Tua presença nos envolva neste momento. Que possamos sentir o Teu toque, o Teu amor, a Tua mão nos sustentando, nos guiando e nos ensinando a viver segundo a Tua vontade. Nós Te entregamos tudo, porque tudo pertence a Ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que o Senhor renove as suas forças e encha o seu coração de paz neste momento. Eu não sei como está o seu dia, como estão os seus pensamentos, mas eu sei que Deus já preparou algo para falar ao seu coração. Amém? Antes da gente continuar, eu quero pedir algo muito importante para que esse canal continue existindo. Dê o seu like aqui no vídeo. Isso não custa nada. Leva apenas alguns segundos. Dê o like no vídeo. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Amém?
para você receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se você considera relevante o trabalho que a gente faz aqui nas redes sociais, tem tanta gente fazendo tantas coisas aqui nas redes sociais, né, no YouTube, e nós estamos aqui há 10 anos pregando a palavra de Deus todos os dias. Então, se você reconhece esse trabalho, se você reconhece esse esforço e quer apoiar o nosso ministério, considere se tornar membro do canal. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, com qualquer valor. O que importa é a atitude do seu coração. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente no seu coração. Amém? E no final dessa mensagem eu quero fazer uma oração especial por você. Então escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E hoje eu vou pedir para você declarar pela fé uma expressão que diz assim: Jesus Cristo mudou o meu viver. Amém? Você pode declarar isso pela fé aqui nos comentários, com convicção. Jesus Cristo mudou meu viver. A palavra de hoje que eu quero compartilhar com você está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 16 ao verso 18. Diz assim: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Irmãos, a igreja de Tessalônica enfrentava desafios intensos quando essa carta aqui foi escrita. Os cristãos daquela cidade viviam sob forte perseguição e eram constantemente pressionados a abandonar a sua fé. Paulo, quando escreveu essa carta, não estava falando para pessoas que viviam em conforto, mas para irmãos que conheciam o sofrimento de perto. Ainda assim, a instrução do apóstolo Paulo era muito clara: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Olha que coisa interessante. Paulo sabia que a fé cristã não estava condicionada às circunstâncias, mas ela se baseava na relação que a igreja tinha com Deus. A exortação de Paulo não era um conselho simplista para ignorar as dificuldades, mas um chamado à maturidade espiritual. Paulo estava lembrando aqueles irmãos que a verdadeira alegria não vem daquilo que acontece ao nosso redor, mas daquilo que Deus faz dentro de nós. Paulo não estava escrevendo um tratado teológico complexo aqui, mas ele estava dando instruções objetivas para a vida cristã diária. Palavra que serve para nós até os dias de hoje. Ele queria que aqueles irmãos, em meio à perseguição, não se esquecessem de 3 coisas fundamentais: alegria, oração e gratidão. Vou repetir. Paulo dá uma ênfase aqui na alegria, na oração e na gratidão. E esse ensinamento continua sendo essencial para nós até hoje. Porque, assim como aqueles cristãos do primeiro século, nós também enfrentamos lutas. Nós enfrentamos incertezas, momentos de dor. Talvez você esteja passando por uma fase difícil, se sentindo esgotado, desmotivado,
sem forças para continuar. Mas a palavra de Deus nos desafia a enxergar além daquilo que vemos, além daquilo que sentimos, e a nos agarrarmos ao que sabemos que é a verdade. Deus continua no controle. Então, se hoje a alegria parece distante, se a oração tem sido difícil e se a gratidão já não tem encontrado espaço no seu coração, saiba que Deus quer restaurar tudo isso em você. Ele quer restaurar a sua alegria. Ele quer que a sua alegria não esteja baseada naquilo que acontece ao seu redor, motivada pelas circunstâncias, mas que a sua alegria esteja na presença dele dentro de você. Deus restaura a nossa alegria quando aprendemos a nos entregar completamente a ele. E isso não significa que os problemas vão desaparecer, que a vida vai se tornar perfeita, ou que nunca mais vamos enfrentar dias difíceis. A restauração da alegria acontece quando, em meio a tudo isso, o nosso coração encontra descanso em Deus. Às vezes, irmãos, nós achamos que a alegria, ela só nos invade quando aqueles problemas que nós temos enfrentado finalmente forem embora. Mas e se Deus quiser restaurar a sua alegria agora, enquanto você está ouvindo essa palavra? Ou no meio desse processo, no meio do deserto, no meio da espera? A alegria de Deus não depende do que acontece ao nosso redor. Ela nasce dentro do nosso coração por causa da certeza que temos de que Ele está no controle, de que o Senhor é bom e de que nada pode nos separar do amor dele. Quando essa verdade se torna real dentro de nós, a vida ainda pode ter desafios, mas o nosso coração permanece firme. Deus restaura a nossa alegria quando paramos de lutar sozinhos. Porque a verdade é que tentar carregar tudo sozinho é muito exaustivo. Tentar resolver tudo, entender tudo, antecipar tudo, é um peso que ninguém consegue suportar por muito tempo. Mas quando a gente aprende a lançar sobre Deus as nossas ansiedades, a nossa mente se acalma, o nosso coração se fortalece e a nossa fé se renova. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e sentindo que a alegria já se foi há muito tempo, que o brilho no olhar, a leveza no coração, o entusiasmo pela vida desapareceram. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar que Ele não quer que você viva assim. Ele quer restaurar aquilo que foi perdido, reacender aquilo que o tempo e as lutas apagaram. A alegria do Senhor não é frágil, não é uma emoção passageira, não é algo que o vento leva, é uma força. É o que te faz levantar da cama nos dias difíceis, o que te dá coragem para continuar. Ela é que te mantém firme quando tudo ao seu redor parece desmoronar. E essa alegria pode ser restaurada agora mesmo. Quando você decide confiar em Deus, quando você escolhe olhar para Ele e não para as circunstâncias, quando você entende que, independente do que esteja acontecendo, o Senhor está ao seu lado, te sustentando. Deus quer te levantar hoje. Deus quer trazer de volta a alegria que foi roubada. Ele quer encher o seu coração de paz, de esperança e de força. Você não precisa continuar assim. Levante a sua cabeça. Coloque um sorriso no seu rosto. Deus está te chamando para viver algo novo. A escolha está nas suas mãos. O Espírito Santo
é aquele que nos consola, nos fortalece e nos renova. Ele é quem trabalha dentro de nós para restaurar a alegria que o mundo, as dificuldades, as lutas tentam roubar da gente. A palavra do Senhor nos ensina em Romanos, capítulo 15, versículo 13, que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, para que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Perceba que essa alegria e essa paz não vem das circunstâncias, não vem das pessoas, não vem das respostas que nós estamos buscando. Elas vêm pelo poder do Espírito Santo. É o que diz o texto. É Ele, o Espírito Santo, quem nos dá forças quando estamos fracos. É Ele quem renova a nossa esperança quando tudo parece perdido aos nossos olhos. É Ele quem nos faz sentir que Deus está por perto, mesmo quando as nossas emoções dizem o contrário. Talvez a sua alegria esteja apagada porque você tem tentado encontrá-la nos lugares errados. Talvez você esteja buscando preencher esse vazio com coisas, com pessoas, com distrações. Mas a alegria verdadeira, aquela que vai permanecer, ela só pode ser dada pelo Espírito Santo. E hoje, Ele quer encher o seu coração. Ele quer renovar o seu ânimo. Quer fazer com que você volte a sentir a paz que vem de Deus. Aquela paz que excede o nosso entendimento. Então, se você sente que perdeu essa alegria, peça ao Espírito Santo que a restaure. Peça que Ele te renove, que Ele te fortaleça, porque Deus é fiel para cumprir essa promessa. Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé: Jesus Cristo mudou meu viver. Escreva isso com convicção. Jesus Cristo mudou meu viver. E se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva aqui nos comentários. Se você tem orado por uma situação específica, coloque ela aqui. A oração de um justo tem poder. A sua oração tem poder. Quando nós oramos em nome de Jesus, Deus move os céus e, segundo a vontade dele, ele nos atende. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa hora, com o nosso coração sincero. Obrigado porque Tu és um Deus de restauração. Obrigado porque o Senhor não nos deixa mergulhados na tristeza, na melancolia. O Senhor não nos criou para vivermos sem esperança, sem alegria e sem propósito. Obrigado, Pai, porque mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto, o Senhor continua sendo a nossa rocha, o nosso abrigo seguro. Eu quero orar agora por essa pessoa que está me ouvindo. Talvez ela esteja cansada. Talvez ela tenha carregado um peso grande demais. Talvez ela tenha olhado para trás e sentido que a alegria que um dia teve já não está mais ali. Mas eu creio que o Senhor tem poder para restaurar aquilo que foi perdido. O Senhor é aquele que transforma lágrimas em festa, que transforma a tristeza em louvor, que transforma o peso em leveza. Pai, toca esse coração agora. Espírito Santo, sopra sobre essa vida. Que essa pessoa que está ouvindo essa palavra
sinta agora o teu amor preenchendo cada espaço vazio, curando cada ferida, renovando a esperança. Que ela saiba que não está sozinha, que o Senhor está com ela, segurando-a pela mão, sustentando-a em cada passo. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão enfrentando batalhas na sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Eu coloco diante do Senhor aqueles que perderam uma pessoa querida e que sentem que a alegria foi arrancada deles junto com essa pessoa. Eu oro por aqueles que estão lidando com enfermidades, com dívidas, com preocupações que parecem não ter fim. Entra, Pai, com a tua provisão, entra com a cura, entra com a tua restauração. Renova a alegria. Conceda-nos essa alegria que não depende daquilo que acontece ao nosso redor, mas da certeza de que somos amados por um Deus que nunca nos abandona. Que essa pessoa se levante hoje com um novo ânimo, com um novo sorriso, uma nova força, um novo brilho no olhar. Porque o Senhor já começou a obra dentro dela. Nós te agradecemos por tua fidelidade. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor continua fazendo em nossas vidas. Que esse dia seja marcado por um renovo profundo. Nós oramos, cremos e desde já te agradecemos, porque oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Receba a alegria de Deus no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. A palavra do Senhor diz em Salmos 126, versículos 5 e 6, que aqueles que semeiam chorando, aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Aqueles que saem chorando, levando a semente, voltarão cantando, trazendo os seus feixes de trigo. Tome posse dessa palavra sobre a sua vida agora. Se você está semeando com lágrimas, se você tem caminhado com dificuldade, com o coração pesado, saiba que Deus já preparou o tempo da sua colheita. A alegria que hoje parece distante vai voltar. O que hoje é luta, amanhã será testemunho. O que hoje parece perda, Deus pode transformar em renovo. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe essa mensagem. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. Mande para o grupo da família, para o grupo da igreja. Mande para as pessoas que você ama. Certamente tem alguém que precisa ouvir isso. Espalhe as boas novas da palavra de Deus. Espalhe a alegria. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a graça de Deus, que as bênçãos do Senhor e que a misericórdia dele estejam sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus tem algo poderoso e transformador para você hoje. Deus quer e pode operar um mover sobrenatural na sua vida hoje. Se você ainda não está recebendo essas orações todos os dias pela manhã, mas gostaria de receber, é muito simples. Logo abaixo aqui no vídeo, aqui ó, do lado de cá, você vai ver um botão escrito assim, inscreva-se. Clica nesse botão, é gratuito. E quando você se inscreve, você registra o seu nome nessa corrente de fé, nessa grande família que busca a Deus todos os dias. E aí você ativa o sininho das notificações, porque toda vez que eu estiver aqui,
Toda vez que subir uma nova oração, uma nova palavra, ela vai chegar direto aí no seu celular. Você vai ser avisado. Irmãos, a palavra que eu quero ler com você hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 31. Esse é o momento em que Pedro, no meio da tempestade, decide sair do barco e andar sobre as águas, indo ao encontro de Jesus. Mas no meio do caminho ele começa a afundar, porque ele sentiu medo. E o versículo, a passagem que eu quero ler, diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Esse momento aqui, que eu faço todos os dias, ele não tem a ver com religião. Não é sobre uma placa de igreja. Aqui é sobre Deus. É sobre você e Deus. Cada ser humano tem a sua maneira de se relacionar com o Criador. Você tem uma maneira única de exercer a sua fé. Por exemplo, tem gente que ora de manhã. Tem gente que só consegue orar quando todo mundo já foi dormir. Tem gente que fala com Deus em voz alta. E tem pessoas que oram só no pensamento, em silêncio. Alguns oram dentro do carro, indo para o trabalho. Outros oram enquanto estão caminhando. Tem gente que sente a presença de Deus ouvindo um louvor. E também tem gente que só consegue falar com Deus com a luz apagada, mas com o coração aberto. Ou seja, cada um se aproxima de Deus do seu jeito. E Deus escuta todas as orações. Deus vê cada pessoa em secreto. Ele é o mesmo. E ainda que cada pessoa se relacione com Ele de maneira diferente, Deus é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Ele não se cansa. Ele não esquece de ninguém. E Ele não se esqueceu de você. E o Espírito Santo manda te dizer hoje: nada é impossível para Ele. Nada. Você crê nessa palavra? Então escreva aqui nos comentários: nada é impossível para Deus. Amém? Declare isso pela fé. Muitas vezes, irmãos, Deus olha para nós e diz as mesmas palavras que Ele disse para Pedro, naquele momento em que Pedro começou a afundar. Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Por que você está duvidando do Deus que criou os céus e a terra? Do Deus que já tirou você de lugares dos quais você achava que não sairia mais? Por que você tem duvidado de um Deus que já te deu livramentos que nem você mesmo soube explicar? Do Deus que já fez o improvável na sua história? Você pode pensar assim: ah, pastor, mas isso aí foi no passado. Naquele tempo eu recebi um milagre. Foi com o meu filho, com a minha filha, com alguém que eu amava. Deus curou naquela época, Deus agiu, Deus mostrou que estava comigo. Mas agora parece que tudo se esfriou. Sabe qual é o problema, irmãos? Deus não mudou, Deus não muda. Mas a sua fé mudou. A dúvida entrou no seu coração e o medo agora faz morada. Pedro começou a olhar para os lados e teve medo. Ele viu o milagre diante dos seus próprios olhos. Jesus em carne e osso andando sobre as águas. Pedro viu o sobrenatural se manifestando e mesmo assim ele afundou. Sabe por quê? Porque o medo falou mais alto do que a fé. Você tem clamado por cura. Você tem pedido por um milagre. Eu vejo aqui os comentários dos vídeos. Eu vejo os pedidos de oração. Mas no fundo, você tem deixado o medo, a dúvida, o pecado, o desânimo, tudo isso ocuparem o lugar que deveria ser do Espírito Santo. Se você quer viver o sobrenatural, você precisa lidar com as coisas naturais que estão te enfraquecendo.
Tem coisa que você está deixando crescer dentro de você e que precisa ser cortada pela raiz. Pensamentos e sentimentos que não vêm de Deus, palavras que não edificam, pecados escondidos que te envergonham e te afastam de Deus, sentimentos que só te afundam. A cura está disponível, em nome de Jesus. Eu quero clamar a Deus hoje sobre a sua vida, a palavra que está escrito em Êxodo capítulo 15, verso 26. Eu sou o Senhor, o Deus que cura vocês. Que nós possamos tomar posse dessa palavra. Agora, eu quero declarar sobre a sua vida e sobre a vida da pessoa por quem você está orando o que está escrito em Jeremias capítulo 30, verso 17. Eu trarei saúde para você e curarei as suas feridas. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu quero tomar posse junto com você de Isaías 53, versículo 5. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados e esmagado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. A sua cura está em Jesus. Escreva aqui nos comentários o nome da pessoa por quem você está orando, ou a causa pela qual você quer que nós oremos hoje. Ou coloque o seu próprio nome, o nome da sua família, porque eu vou orar pela sua vida agora. Amém? Eu vou pedir a Deus que te conceda a vitória, que Ele te conceda a cura, o milagre, a provisão, as portas abertas, em nome de Jesus. O Senhor quer e pode fazer isso na sua vida. As coisas vão acontecer segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Vamos falar com Ele nesse momento? Deus amado e querido, nós te agradecemos por esse dia. Te louvamos por essa oportunidade de escutar essa palavra tremenda que o Senhor falou ao nosso coração hoje. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos vivos, respirando e podermos aprender um pouco mais de Ti, te conhecer um pouco mais. Pai, eu quero te pedir perdão pelos momentos em que nós permitimos que o nosso coração se esfriasse, pelos momentos em que nós deixamos de te buscar, de clamar o teu nome, achando que nós não estávamos sendo escutados. Perdão pelos momentos em que deixamos que a voz do inimigo falasse mais alto do que a tua voz. Ó Deus, eu quero pedir perdão por cada um dos nossos pecados, por tudo aquilo que falamos, que agimos ou que pensamos. Nos purifica por inteiro, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia dessa pessoa que está ouvindo essa palavra, desse irmão e dessa irmã. Quem dera se eu pudesse estar frente a frente com eles, orando de mãos dadas junto com eles, olhando nos olhos dessa pessoa, orando individualmente por cada pedido aqui. Mas o Senhor pode fazer isso através do teu Espírito Santo. O Senhor pode, em teu infinito poder, visitar cada casa, cada quarto, cada leito de hospital, cada coração nesse instante. Visita essa pessoa que está me ouvindo, Senhor. Faz morada no coração dela, na mente dela. Manifesta o teu poder sobrenatural na vida dessa pessoa. Opera um milagre para a honra e para a glória do teu nome. Pois todos verão e todos saberão que o Senhor é Deus. Ainda que o diagnóstico já tenha sido dado, ainda que a palavra já tenha sido dita, ainda que o resultado daquele exame já tenha saído, o Senhor é o Deus do impossível. Tu és o médico dos médicos e a ti pertence a última palavra. E é por isso que eu peço, Pai, faça um milagre, faça algo novo na vida dessa pessoa. Dê a ela um novo dia, uma nova chance. Restaura a saúde, restaura os ossos, restaura cada órgão interno, cada célula, cada tecido.
transforma o corpo dessa pessoa. Ó Deus, que o Senhor promova a cura física, emocional e espiritual na vida dela. Ela já está sentindo a tua presença agora, e essa presença vai se tornar ainda mais nítida, ainda mais perceptível, mais constante e mais viva. Eu apresento diante de ti cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão chorando por um filho doente. Eu oro por essa pessoa que está desempregada, que não sabe como vai pagar as suas contas. Eu oro por aqueles que têm familiares que estão nos hospitais, internados, se submetendo a tratamentos, a quimioterapias, a cirurgias. Eu oro por aqueles que esperam por uma resposta médica, por aqueles que vivem com dor no corpo e também na alma. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas, ó Deus, que nesse momento estão lutando contra a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. Que o Senhor conceda a vitória, que o Senhor restaure essa família, não permita que esse casamento seja destruído. Atende a cada clamor colocado aqui nos comentários, Senhor, segundo a tua vontade. E que o teu nome seja glorificado em cada testemunho que vai surgir aqui. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de sair, dê o like no vídeo. O seu like faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para outras pessoas. Então o seu like é muito importante. Se essa mensagem abençoou sua vida, clica aqui no botão compartilhar e mande ela para os seus grupos de WhatsApp. Assim você está espalhando a palavra de Deus. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida.